A desconcentração de que falamos no tópico anterior se aplica em todos os setores da sociedade. E vamos continuar esta série referendo às análises e propostas do nosso livro Participação e Solidariedade. Em sequência, a análise do módulo anterior, onde se ficou demonstrado que a tecnologia, contrariamente à forma como é ensinada e praticada em favor da concentração, um dos principais fatores de desequilíbrio da concentração, das crises atuais, pode e deve ser utilizada em favor da desconcentração, como vimos, que produz o equilíbrio e, portanto, a harmonia ou as condições para a prevalência na sociedade da participação e da solidariedade. Já vimos isto. Na sequência, o livro Participação e Solidariedade se estende na análise de como a desconcentração pode ser aplicada nesses vários setores e se estende à desconcentração econômica, à desconcentração demográfica da população, a ocupação dos vazios territoriais, a desconcentração do conhecimento, da tecnologia, da cultura e, enfim, a desconcentração política. Seria importante a leitura de todas essas partes, lógico, onde são feitas as análises e apresentadas as propostas de como se poderia aplicar este princípio em todos esses setores da organização social. Mas face aos debates que estão em curso no Brasil, especialmente do Congresso Nacional, e a ameaça que ali ocorre de aprovar uma falsa e lamentável reforma partidária e eleitoral, sob o falso nome de reforma política, vou me restringir apenas ao que diz o livro Participação e Solidariedade sobre a desconcentração política. O livro diz o seguinte: a política, no contexto desta análise, diz respeito à organização do poder na sociedade e à forma como esse poder é exercido. A desconcentração política refere-se, assim, à diminuição do poder concentrado no vértice da sociedade, ou, olhando de outra perspectiva, refere-se ao crescimento do poder na base da organização social, onde se situam as pessoas e os grupos mais ligados a elas. O poder desconcentrado fortalece, desta forma, a autonomia das pessoas, sua participação, sua liberdade e sua capacidade de influenciar o exercício do poder. Ou seja, as decisões e as ações que lhe dizem respeito a ela, à sociedade. A desconcentração política limita, em consequência, a ameaça da prepotência do Estado, a qual se materializa com frequência quando o poder é exercido longe das pessoas. Assim, dessa forma, o poder tende a ser exercido em função de objetivos alheios ao bem-estar da sociedade e à promoção das pessoas, elas próprias substituídas pelo Estado, pela satisfação dos grupos governantes, ou por outros mitos, tais como a moeda, o poder em si mesmo, quando não a nação ou a raça, como fizeram os estados nazista e fascista, sob os aspectos intrinsecamente humanos ou civilizatórios que deveriam prevalecer. Ou a corrupção, como acontece no Brasil e também em outras partes do mundo. Ainda deve-se considerar que a origem do poder do Estado são as pessoas, ou é a sociedade, e esse poder só é legítimo na medida em que a sociedade o tenha transferido
delegado ao Estado. E na medida em que o Estado o utilize para fazer o bem da sociedade e não com vista a seus objetivos e seus interesses próprios, que são, em última análise, os interesses dos que governam, dos que têm o poder. Nesse sentido, a origem desse equívoco ou da confusão que se faz entre aquilo que se chama de Estado social e do Estado socialista pode ser atribuído à teoria da ditadura do proletariado, que assumiria o poder para construir uma sociedade coletivista, mas que, no entanto, se consolidou e tomou conta do poder de forma definitiva, como comprovam o que aconteceu nos países chamados socialistas. Mas, nesses países, o coletivismo, isto é, o poder de todos, ficou apenas na teoria, para ser exercido por as pequenas minorias que o exercem. A chamada ditadura do proletariado, como qualquer outra ditadura, exercida em nome, seja de que interesse for exercida, de uma classe, de uma ideologia ou de uma utopia, cristalizou o Estado, transformando-o em Estado totalitário. Em suas formas amenizadas, o socialismo mantém o Estado intervencionista, às vezes escamoteado ou chamado de Estado social. Mas, na verdade, não é. É o poder do Estado, para o Estado e para os que governam. A desconcentração política da estrutura do poder, portanto, não tem a ver com o Estado socialista. A desconcentração política significa a distribuição do poder pelo corpo social e não o fortalecimento do poder do Estado. A desconcentração política pretende que as pessoas possam participar efetivamente do poder, não só em sua constituição, através das eleições ou de outra forma, em sua origem, mas no seu exercício, no exercício do poder. A continuidade deste assunto, minha querida e meu querido, eu vou fazer num próximo tópico. Por ora, fica o meu convite para que você acompanhe, analise, comente e compartilhe. Um abraço.